na palavra de Deus, diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Aleluia, diga assim: o Senhor está comigo. Amém? Meu amado, presta atenção, essa palavra subiu ao meu coração. Um dia desses, eu e minha esposa, a gente foi orar com um casal de pastores, que o casal de pastores foi orar, né, num pedido da gente, né, e aí, Deus trouxe essa palavra ao coração da irmã que estava orando junto com a gente, e ela recitou para a gente essas características de Deus, e na hora que ela falou, eu senti no meu coração que eu devia trazer para a igreja, aprofundar na igreja o que esse salmo traz por trás dessas palavras, o que está aqui junto dessas palavras, amém? E eu quero nessa noite começar com você, serão 3 quintas-feiras, onde nós vamos falar, na primeira quinta-feira que é hoje, nós vamos dizer aqui, eu vou trazer para você uma palavra, te mostrando que Deus é, diga assim, Deus é. Você ainda não falou com fé, diga assim, Deus é. É assim que esse salmo é aberto. O salmo começa assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O que é que o salmista estava dizendo aqui, quando ele escreve que Deus é? Sabe por quê? A gente, muitas vezes, na nossa vida de fé com Deus, a gente mergulha na palavra, para a gente conhecer a Deus, para a gente saber quais são os feitos que Deus já realizou, quais os milagres que Deus já operou, as maravilhas que Deus já fez, e aí muitas vezes essa questão da gente olhar para trás, para ver aquilo que Deus já fez, pode trazer ao seu coração a sensação de que Deus foi poderoso, Deus foi grande, Deus já fez lá atrás coisas maravilhosas. Muitas vezes as pessoas acham isso, essas coisas aí que a Bíblia fala, né, que Deus fez isso lá atrás, fez isso, mas isso foi lá atrás, agora já não acontece mais. Por isso o salmista escreveu, para você não esquecer, e presta atenção nisso que eu estou te dizendo, nada na palavra de Deus é escrito em vão. Se fosse para te ensinar de outra forma, estava escrito na Bíblia assim: Deus foi o nosso refúgio e fortaleza. Esses salmos, muitos deles escritos por Davi e pessoas desse tempo, eles eram saudosos da operação de Deus no passado, quando Deus havia feito grandes coisas por Israel, como por exemplo no tempo de Moisés, que Deus foi lá e tirou Israel do Egito, e colocou Israel na terra prometida, fazendo muitos milagres. Então no coração deles, eles tinham saudade desse Deus que operou lá no passado. Mas o salmista foi escrever sobre Deus, e ele não escreveu: Deus foi o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus foi grande lá atrás. Não, o salmista fez questão de escrever uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para alcançar você hoje aqui na ICEGEC, e é por isso que, na Viva, e é por isso que está escrito no Salmo:
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não é que Deus foi lá atrás. Não é que Deus operou aqueles milagres na época que estava tirando Israel do Egito, na época que estava chamando Abraão, na época que estava andando com Isaac, e depois Deus não faz mais. Não, o Salmo quer deixar claro para você, meu irmão, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É quando? Hoje. Deus é hoje. Presta atenção numa coisa. Tem uma passagem de Moisés, quando Moisés estava lá pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, e ele tinha fugido do Egito, porque ele havia matado um homem, e aí ele tinha fugido do Egito para não ser castigado, porque tinha matado um egípcio, e aí ele está lá pastoreando lá o rebanho do seu sogro, e aí ele viu uma sarça ardente. Vocês conhecem essa história? E aí Moisés foi lá, ficou impressionado com aquilo, e saiu uma voz lá de dentro, Moisés, Moisés. E aí ele impressionado, a sarça, o fogo queimava, mas a sarça não queimava, o fogo ardia, mas a sarça não queimava. E aí Moisés, era Deus se manifestando a Moisés. E aí Deus falou com Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, tipo o clamor das pessoas pela Emily. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu resolvi descer do céu na terra para tirar o meu povo do Egito. E aí Moisés falou, Deus, e aí como é que vai ser isso? E Deus falou, você vai lá no Egito, você vai conversar com o faraó e vai falar que eu mandei deixar meu povo sair. E você vai falar com os israelitas. Aí Moisés virou e falou assim, Deus, mas, a hora que eu chegar, quem sou eu para falar com o faraó, para começar? Eu não me sinto grande o bastante para dar uma ordem para Faraó. E aí Deus falou, pode ir porque eu estou com você. E aí ele falou assim, mas e o seu povo? Presta atenção, igreja. Ele falou, mas e o seu povo? Quem eu vou falar que me enviou? Quando eles me perguntarem, Moisés, quem falou com você que vai nos tirar do Egito? Quem falou com você que vai nos guiar e nos levar para a terra prometida? Moisés falou com Deus, falou, Deus, quem eu vou falar que está dando essa ordem para mim? Quem é o Senhor? A resposta de Deus deve ter olhado para Moisés, deve ter pensado, deve ter suspirado, e virou para Moisés e falou assim, Moisés, você vai dizer para esse povo que eu sou. Eu não fui policial, eu não fui médico, eu não fui empresário, eu não fui, eu sou, significa que eu sou hoje. Você está entendendo que Deus, olha a resposta de Deus. Deus podia ter falado com Moisés, Moisés, fala com eles que sou eu, Adonai, Yavé, os nomes de Deus que o povo de Israel conhecia, mas não, Deus falou assim, não, esse povo precisa entender que eu operei no passado, mas eu continuo sendo o mesmo, poderoso que operou no passado e opera hoje. Diga para eles que eu não fui poderoso, diga para eles que eu sou. E é por isso que o Salmo está escrito, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é hoje. Veja bem, a história vai passando. Aí vem Moisés, leva o povo até um determinado ponto. Depois Moisés vai embora, passou. Aí assume Josué. Quando Josué assume para completar a missão de Moisés, quem está lá junto com ele? O Deus que é. Deus não foi o Deus de Moisés, Deus foi o Deus de Moisés, mas agora é Josué, Deus é Deus de Josué também. Aí Josué passa, aparece lá na frente Samuel, aí Deus é Deus de Samuel também. Aí vem Davi, vem Saul, Deus é Deus de Saul também. Aí vem Davi, Deus é Deus de Davi também, porque Deus não foi, Deus é. Ah, o Deus que operou lá em Israel, fez milagres lá no Egito, fez milagre lá no deserto,
O Deus que operou lá milagres maravilhosos, o rio tornou sangue, veio praga disso, daquilo. O Deus que fez lá Abraão, já velho em idade, ter filho, esse Deus, aquele mesmo Deus, ele não passou. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer isso. Aquele Deus não passou, porque céus e terras passarão, mas a palavra dele jamais passará. E a palavra diz sobre ele, Jesus, a palavra diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é hoje. Presta atenção nisso, igreja. Esse livro que nós carregamos para cima e para baixo aqui, ó, isso não é um livro de história que conta feitos do passado apenas. Isso aqui é uma palavra viva. O mesmo Deus, olha para você ver que louco, o mesmo Deus que chegou um dia, visitou Abraão e falou assim: Abraão, você vai ter filhos. Abraão falou: eu já sou muito velho, isso aí não tem cabimento. Aí Deus pegou ele e falou: vem cá fora da tenda, olha para o céu, você consegue contar o tanto de estrela? Abraão falou: não. Aí ele falou assim: a sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas no céu. Esse mesmo Deus que 5.000 anos atrás estava lá operando milagre na vida de Abraão, é o mesmo Deus que está hoje aqui agora, ao alcance da sua mão direita, que é isso que o Salmo diz, que Deus está ao alcance da nossa mão direita. Ele está aqui nessa noite, sabe por quê? Porque quando Abraão morreu, ele não morreu junto, ele não deixou de ser junto com Abraão, porque ele é. Seu coração está enchendo de fé. Você está começando a pegar o espírito da coisa, por que Deus te trouxe aqui. Veja bem, quando Jesus se manifestou, Jesus começou a dizer coisas. Por que a oração da família de uma pessoa como a Emily foi para Jesus curar ela? Sendo que Jesus viveu fisicamente aqui na terra há 2.000 e tantos anos atrás. Sabe por quê? Porque aqueles que conhecem a verdade, eles sabem que Jesus não foi. Jesus é. Você está entendendo o que Deus está te falando? Sabe por que quando você precisa e o médico não tem solução mais, como ela fez? Sabe por quê que o seu clamor é por Ele? Porque você sabe, pela fé no seu coração, que Ele é. Ele não foi, Ele é. Quando Jesus se manifestou, algumas vezes Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: eu sou, porque Ele é. E quando você pega o original da palavra, essa mesma expressão, quando Jesus diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, essa mesma expressão no original da palavra, é a mesma expressão que Deus usou para dizer para Moisés, quando Moisés perguntou assim: mas quem é que eu vou falar que me enviou? Deus falou: diga que o eu sou te enviou. E aí Jesus lá na frente fala a mesma: quem é Jesus? Jesus falou: aquele mesmo que estava lá instruindo Moisés, sou eu mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o mesmo. Mas você manifestou lá atrás, não acabou? Não. O mundo passa, as pessoas passam, mas eu continuo sendo. Eu sou, Deus é. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Deus é, meu irmão. Deus é. E opera no nosso meio. Veja bem, quantas curas que Jesus fez lá atrás. Para muita gente,
Isso passou, mas não passou por um motivo, porque Deus não foi. Quando a palavra de Deus diz, Deus é bom, significa que em todo o tempo, sempre que Deus se manifesta, Ele manifesta com bondade. Por quê? Porque Deus não foi bom e depois ficou com raiva, depois ficou magoado, depois ficou machucado. Não, a Bíblia diz, Deus sempre é bom. Deus, a fidelidade de Deus, a palavra diz, Deus foi fiel. Não, a palavra diz que Deus é fiel. Então por que você fica com medo no seu coração? Por que você entra na onda do mundo e muitas vezes fica afligido, ansioso? Essa semana Deus me visitou, uma hora de oração, falei com a minha esposa, eu senti um negócio que há muito tempo eu não sentia, fui fazer uma oração simples lá no meu quarto, e aí Deus, e eu comecei a meditar nessa palavra, Deus me visitou e falou assim comigo, você crê de verdade que eu sou? Eu falei, Deus, eu creio que o Senhor o Senhor não foi, o Senhor é. Aí Deus falou comigo, então por que você está afligido por causa disso, daquilo, daquela outra coisa? Porque tudo isso aí para mim não é nada. Se eu sou ainda hoje, isso aí eu já fiz lá atrás e faço de novo, porque eu não passei, eu não acabei, eu não me cansei, eu não diminuí, eu não fiquei imperfeito, eu sou mesmo. E aí tinha uma situação me preocupando no meu coração, e Deus falou assim comigo, vou te dar uma prova do que eu estou te falando, vai acontecer isso, isso e isso. Aí falei com a minha esposa, não foi? Falei com ela, Deus falou comigo isso, isso e isso. Aí na hora que meu filho mais velho estava passando mal, Deus falou comigo assim, para você saber que é eu que estou falando com você, na hora que ele entrar aqui, para você entender que eu sou, ele já vai entrar aqui sem a dor que ele falou que estava sentindo. Aí meu filho mais velho pisou lá dentro de casa, eu falei, e Antônio? Ele falou assim, pai, passou, não estou sentindo mais nada não. Minha esposa está aqui, para falar. Sabe por quê? Deus ministrou no meu coração. Deus é bom, Bruninho. Deus não teve autoridade. Deus tem autoridade hoje. Você crê nisso no seu coração? Tenha fé em Deus. Deus é, meu irmão. Deus é o mesmo Jesus, que a palavra diz, que foi lá está vindo o enterro lá do filho único da viúva lá de Naim, e Jesus foi lá e ressuscitou ele. O mesmo Jesus visitou aquela menina no hospital, os médicos falaram, vai morrer até 3 horas da tarde, Jesus foi lá, pegou na mão dela e falou assim, não, vem cá, deixa eu te mostrar, ali está a morte, aqui está a cova, o inferno, está quente, mas aqui tem um monte de gente orando e clamando por você, você não vai embora agora. Mas tinha a palavra, a avó ia morrer 1 mês depois, a avó morreu, mas Jesus pegou na mão dela e falou assim, não, mas quem manda ainda hoje sou eu, porque eu sou hoje ainda. Eu sou hoje ainda. Aleluia. Essa fé que Deus se alegra de ver no nosso coração. E é isso que está escrito aqui. O salmista, eu quero que você entenda isso. O povo de Israel é diferente de nós. A gente tem algumas experiências com Deus. Israel em si é uma experiência de Deus. É a única nação no mundo que foi o próprio Deus que criou. Deus foi lá, pegou Abraão, tirou ele do meio dos parentes dele e falou assim, vem cá, que agora eu vou te levar num lugar e Deus disse, eu farei de ti uma grande nação. É ou não é? O Brasil foi criado como? Um português saiu navegando, chegou, encontrou aqui, tinha uns índios, depois chegou os escravos, depois chegou não sei mais quem, foi misturando tudo e estamos nós aí. O Brasil é uma bênção, nós já entregamos ele em fé ao Senhor Jesus. Mas Israel é diferente. Israel, Deus pegou um homem e falou assim, eu vou criar uma nação a partir de você, vem cá andar comigo. E aí Abraão foi andar com Deus, e Deus falou, vou fazer de ti uma grande nação. Durante toda a história de Israel,
São experiências atrás de experiências com Deus. Então, quando o salmista escreve isso aqui, quando alguém de Israel está falando sobre Deus, pode ter no coração dele um saudosismo. E olha para você ver, muitas narrativas que tem na palavra de Deus, são narrativas saudosas. São pessoas que escreveram falando assim: Deus, faz de novo o que o Senhor fez lá atrás. Deus, o Senhor operou tanto nos nossos antepassados, nós precisamos que o Senhor também faça agora no nosso tempo. Nós temos saudade, Deus, daquelas histórias que nós ouvimos dos pais da fé. Está cheio na Bíblia de gente falando isso com Deus. Podia estar escrito aqui, porque seria legítimo o salmista dizer: Deus, eu sei que o Senhor foi o refúgio e foi a fortaleza do nosso povo, porque esse salmo aqui é da época de Davi. Ele poderia ter escrito: eu sei que o Senhor foi lá atrás, o Senhor foi uma fortaleza no deserto. Presta atenção, meu irmão, como que Deus é. Olha para você ver que poderoso. Quando Deus foi tirar Israel do Egito, Roberto, Deus falou assim: ó, eu vou junto com você, Moisés. Aí Moisés foi lá, o faraó foi soltando aos poucos, ele foi levando o povo. E aí, nessa jornada, nessa caminhada, quando o povo de Israel andava de dia, Deus estava lá. Uma nuvem cobria e trazia sombra. Quando era de noite, Deus também estava lá. O que acontecia? Uma bola de fogo iluminava o caminho para o povo de Israel andar. Em todo o tempo, na trajetória, na saída do Egito, até chegar na terra prometida, Deus esteve presente, junto deles, provando que Ele é. Ele é. Ele não passou, Ele não mandou e ficou lá parado assistindo. O tempo inteiro Deus se manifesta presente, junto. O tempo inteiro Deus quer mostrar para a gente que basta ter fé no nosso coração para Ele agir hoje, da mesma maneira que Ele agiu na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Samuel, de Daniel, de todos os profetas. Sabe por quê? Quem passou foi eles. Deus continua o mesmo. Continua o mesmo. Continua no nosso meio. Davi poderia ter escrito um salmo saudoso, mas não. O Espírito Santo de Deus toma o salmista e ele escreve: eu sei que ainda hoje, mesmo a gente atacado por filisteu, mesmo a gente passando luta, provação, guerra, ainda hoje, Deus é. Você crê nessa verdade no seu coração? Diga assim: Deus é. Aponta para alguém que está do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus é. Fala com ele: Deus não foi, Deus é. Você pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor por isso? E o salmista escreveu o seguinte, ele disse: olha, porque Deus é, não temeremos. E ele ainda narra aqui, olha, ele diz assim: olha, mesmo se a terra tremer, os montes afundarem no coração do mar, ainda que as águas estrondem, nós não temeremos. Por quê? Porque Deus é. Ainda que tenha um problema grande na sua casa, na sua família, ainda que você perca o emprego, ainda que tenha uma luta a ser enfrentada, ainda que haja um problema, não importa, você não vai temer. Por quê? Porque Deus é quem nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege. Quando a palavra de Deus diz: olha, o guarda de Israel não dorme, ele está ali o tempo inteiro. Por quê? Porque Ele é vigilante. O Senhor é o nosso pastor. Ele não foi o pastor na época de Jesus, Ele não foi o pastor na época de Isaac. Não só, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. Nós servimos um Deus que é. Ninguém aqui vem celebrar morto. Põe isso no seu coração. Tem muita religião
que às vezes, né, quer caminhar no cristianismo, mas fica celebrando Deus morto, Deus que passou, Deus que morreu, e aí fica aquele negócio parecendo um velório o tempo inteiro, porque tem um Jesus pregado na cruz. Meu irmão, ele foi pregado na cruz, mas ele desceu e ressuscitou o terceiro dia. Por quê? Porque não tinha como parar ele lá, porque senão ele tinha sido. E Jesus não foi o Rei dos Reis. Jesus não foi o príncipe da paz na época de Israel apenas. Jesus é. É por isso que a gente entra aqui na igreja e celebra com alegria. Por quê? Porque nós estamos celebrando aquele que vive, aquele que reina, aquele que é fiel, aquele que é bom e aquele que está no nosso meio. Veja bem, eu disse para você que quando o povo de Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida, de dia, sol quente, olhava para o céu, a nuvem só em cima deles, no deserto inteiro. Deus estava presente. De noite, a escuridão no deserto, luz nenhuma nessa época, mas em cima deles uma claridade, porque tinha Deus lá clareando eles. Deus o tempo inteiro junto deles. Amém? A mesma coisa hoje junto com a gente. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, e pela fé na palavra, quem é que está aqui junto com a gente? Onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Assim como Ele foi com o povo de Israel, na travessia do deserto, Ele é hoje com a gente. Você está entendendo, meu irmão, o que Deus está falando no seu coração aqui hoje? Da mesma maneira que o povo de Israel podia descansar, porque de dia olhava para o céu, a nuvem só em cima deles, só pode ser Deus. De noite, tudo escuro, um trem clareando, só em cima deles, só pode ser Deus, porque Ele falou que ia junto com a gente. Da mesma forma, a gente pode atravessar tempestade, deserto, tudo com confiança no coração. Por quê? Porque Jesus também é conosco. Feche os seus olhos. Essa noite Deus quer renovar a sua fé. Deus quer que você entenda quem Ele é, o tamanho dEle, a atualidade dEle. Amém? Deus não passou. Deus não ficou no passado. Os atos grandiosos de Deus não ficaram no passado. Os milagres não ficaram no passado. Por quê? Porque quem faz milagre é Ele, e Ele não passa, Ele é. O salmista escreveu: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é, Ele não foi. Fale com Deus agora. Clame a esse Deus, do hoje, do já, na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos agora nas Tuas mãos, Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos. Ó Pai, na autoridade do sangue do nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento de descrença, de medo, de fraqueza no meio do Teu povo, pensamentos que vêm, porque nós muitas vezes imaginamos que o Senhor foi, que o Senhor passou, que o Senhor não faz mais, mas nessa noite, eu te peço, coloca pensamentos novos na mente de cada um que está aqui, na mente daqueles que estão em casa, para que eles saibam que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que o Senhor é com eles, o Senhor é um Deus atual, o Senhor opera milagres hoje, o Senhor faz maravilhas hoje, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Peça a Deus para trocar os seus pensamentos. Você precisa ter pensamentos tão grandes quanto o seu Deus, de confiança nesse Deus maravilhoso. A primeira vez que Deus se manifestou à nação de Israel, lá em Abraão, nós estamos falando aqui dos Salmos, que são 2, 3 mil anos quase depois. E o povo de Israel estava dizendo: assim como o Senhor foi lá no princípio, o Senhor continua sendo hoje. O Senhor é, o Senhor não passa. Deixa Deus falar o seu coração sobre isso. Fica de pé no seu lugar para você adorar o Senhor. Adore ao Senhor nessa noite.
Deixa o Espírito Santo de Deus encher você agora, dessa presença sobrenatural, que vem do céu sobre nós, essa unção. Você vai levar essa unção para a sua casa, amém, meu irmão? Você vai levar essa unção para o seu trabalho, para a sua família, e você vai declarar isso em todo lugar que você for. Deus é, Deus é. Adore ao Senhor, não se distraia. Adore o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus encher seu coração nessa noite. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Abra seus lábios, cante essa canção. Vamos adorar junto ao Senhor. Onde tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Sua cruz mostra tua graça. Solte sua voz, meu irmão, adore. Se precisar pode abaixar a máscara, mas adore o Senhor. Cante essa canção. O caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, nós estamos aqui para declarar nessa noite que o Senhor é na nossa vida. Deus, nós estamos aqui para dizer que nós sabemos que o Senhor não foi só aquele que nos chamou um dia. O Senhor não foi só aquele que nós nos apaixonamos lá atrás. Nós estamos aqui para declarar hoje, para o céu ouvir, que o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é poderoso, para declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é amor. Nós estamos aqui para declarar, Deus, que nós sabemos que nada mudou da parte do Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. O Senhor é na nossa vida Deus forte e poderoso. O Senhor é, Deus, aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele, Deus, que enquanto nós dormimos, vigia por nós. O Senhor é, Deus, aquele que nos faz companhia. O Senhor é aquele, Deus, que quando nós dobramos os nossos joelhos, se apresenta para ouvir a nossa oração. O Senhor é esse Deus próximo. O Senhor é esse Deus de amor. Ó Pai, quem esquenta e esfria somos nós. O Senhor é sempre fervoroso. O Senhor é sempre presente. O Senhor é Deus na nossa vida. Nós estamos aqui, Deus, abrindo essa campanha para marcar o nosso coração, declarando isso, que nós cremos no Deus que é, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que benção. Amém. Deus falou o seu coração aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer demais, viu, Emily, Thalita, todos vocês que vieram, viu, Emily? Obrigado pelo seu testemunho, querida.
A gente pode sentir na sua simplicidade, mas só quem passou o que você passou é que sabe o que Jesus fez na sua vida. Não é verdade? Só você sabe o tamanho do que Deus operou. E nós glorificamos ao Senhor por você, pela sua saúde, por você. Olha para a Emily lá, gente. Está em pé, amém? Está saudável, está respirando, está lá, glória a Deus por isso. Deus é fiel, amém? Deus é fiel. Deus seja exaltado sempre. Muito obrigado, viu, Thalita, ter vindo, trazido ela. Glória a Deus pela sua vida também. Deus abençoe sobrinho, filho, viu, em nome. Vocês são muito bem-vindos sempre, né? Que Deus possa abençoar vocês cada dia mais, abençoar a igreja de vocês também, amém? Meu amado, quinta-feira que vem, a gente vai dar sequência nisso aqui, e nós vamos trazer uma palavra sobre o Deus que faz, amém? Deus é e Deus faz. Quinta que vem, não perca, chame alguém aí do seu convívio para vir compartilhar com a gente esse tempo precioso aqui na presença de Deus, para a gente impactar mais vidas. Eu tenho certeza que a pessoa que ouve uma palavra dessa, muda as coisas dentro dela. Muda algo dentro dela, e como eu disse para você, mudou alguma coisa, já mudou. Amém? Sim ou não? Olha como que eu estou vestido, estou de tênis branco, calça jeans, camisa roxa e relógio preto. Se eu mudar o relógio por um relógio branco, você vai olhar e eu vou perguntar, você mudou alguma coisa? Você fala assim, mudou o relógio, então já mudou alguma coisa, não é verdade? Então fala para o seu irmão assim, meu irmão, você já mudou. Amém? Fala assim, ó, Jesus já fez algo aí na sua vida. Amém? Fala com ele assim, não para, que ele vai fazer ainda muito mais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por isso, por essa noite, e pedindo a Deus que possa nos conduzir em paz esse resto de semana e trazer a bênção dele sobre nós, sobre a igreja, sobre a nossa cidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, te agradecer por essa noite. Pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar ainda mais. Nós queremos mais de Ti. Queremos viver, Deus, plenamente cheios da Tua presença. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa continuar operando no nosso meio. Porque o Senhor é o Deus que faz milagres hoje. O Senhor é Deus verdadeiro, fiel. Ó Pai, o Senhor ama o Teu povo. E eu te peço, Deus, que o Senhor fortaleça cada dia mais a saúde da Emily, que o Senhor te abençoe e te guarde, Emily, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que estão aqui, Deus, o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre eles agora, tocar neles agora, e que toda enfermidade que estiver escondida ou revelada caia por terra no nome de Jesus. Ó Deus, toda aflição, todo desespero, toda ansiedade, angústia, nós pedimos a Ti, toca agora também, Jesus, joga por terra essas porcarias que o mundo coloca em nós, em nome de Jesus, para que todos eles, Deus, saiam daqui limpos, sarados, curados, fortes, renovados. Eu os abençoo. Eu peço também, Deus, pela vida do Márcio Oliveira, que o Senhor traga cura na coluna desse homem, o Senhor possa restaurar ele, Pai, em nome de Jesus, que ele fique bem. Ó Deus, que o Senhor nos leve em paz, Teu nome seja sempre exaltado. O Senhor abençoe a cidade de Congonhas, o Senhor abençoe o nosso estado de Minas Gerais, abençoe a nossa nação, o Brasil, Deus, com toda sorte de bênçãos no reino espiritual. Ó Deus, que a graça do Pai, que o amor do Filho, a graça do Pai e as doces e eternas consolações do Teu Espírito Santo estejam com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Presta atenção, queria que você repetisse assim comigo. Eu declaro, bem forte, diga assim, eu declaro, nessa noite, que Deus é, diga isso, Deus é, aleluia.